O pesadelo sem fim. Noêmia não conseguia respirar. O ser no canto do quarto não se movia, mas sua presença se espalhava como um vazamento de óleo, infiltrando-se pelo ar e sufocando cada molécula. Não era apenas uma sombra, era algo que consumia a luz, o calor, o som. Até o próprio tempo parecia se contrair em torno dele. Então, os lábios daquela coisa se abriram. Não eram lábios, não havia carne, nem boca, apenas um rasgo no tecido do espaço, como se alguém tivesse passado uma faca cega pela própria realidade. De dentro, não saiu uma voz, mas um coro arranhado de sons, sussurros afogados, gargantas rasgadas, línguas inchadas e podres se arrastando em túmulos úmidos. Você sempre esteve aqui, Noêmia. Aquelas palavras não entraram por seus ouvidos, escorreram diretamente para dentro do seu crânio, latejando atrás dos olhos. Os dedos da criatura, se é que eram dedos, e estenderam na direção dela, alongando-se como sombras projetadas por uma chama moribunda. Sob a pele translúcida, veias negras se retorciam, pulsando com um líquido espesso que parecia conter algo vivo, tentando escapar. O quarto começou a mudar. As paredes respiraram. Ela sentiu antes de ver um inchaço úmido correndo pela superfície, como carne inflamada. Lentamente, a tinta se desfez em tiras, revelando membranas brilhantes e palpitantes. Veias finas se espalhavam como raízes de um pesadelo, pulsando no mesmo ritmo do próprio coração de Noêmia. O chão cedeu sob seus pés. Não quebrou, cedeu, como se desistisse de ser sólido. Os dedos dos pés afundaram em algo morno e viscoso, e quando ela tentou recuar, fios de um muco escuro se esticaram, grudando, resistindo, como se o próprio solo não quisesse soltar. Então o ser moveu-se, não andou, desdobrou-se. Os membros se esticaram em ângulos impossíveis, com articulações que se inverteram sob estalos úmidos. A cabeça, ou que deveria ser uma, caiu para trás, revelando um abismo onde o rosto deveria estar. Lá dentro, brilhos, olhos, não, 2, centenas, pequenos pontos brancos, como estrelas sufocadas em piche, todos fixos nela. Eles piscavam fora de sincronia, cada um com um ritmo próprio, como se cada olho pertencesse a uma criatura diferente. Então, o arrastar no corredor. Não, vinha de um ser. Vinha de muitos. Noêmia ouviu vozes distorcidas, todas chamando seu nome ao mesmo tempo, mas em tons diferentes, como se ecoassem através de várias camadas de realidade, algumas infantis e agudas, outras graves e arranhadas, como se viessem de gargantas cheias de terra. Noêmia, você nos pertence, sempre pertenceu. A porta do quarto começou a ranger, não se abria, se deformava, a madeira se dobrava como um músculo vivo, tremendo em espasmos. A maçaneta se dissolveu em vermes metálicos que se contorceram antes de cair no chão, tilintando. Então, mãos agarraram a moldura, dedos longos e pálidos, como os de um afogado, unhas negras e lascadas arranhando a tinta. Eles entraram. Não tinham rostos, tinham apenas o eco de rostos, cavidades onde olhos deveriam estar, bocas abertas num grito que não produzia som como máscaras, descera derretidas. Os corpos eram magros demais, as costelas afiadas, a pele esticada até parecer prestes a rasgar. Todos sussurravam, todos a chamavam. O ser no canto finalmente avançou, e Noêmia compreendeu. Ela nunca tinha acordado. O pesadelo só havia afundado mais fundo, levando-a para trás do véu. O quarto se desmanchou em névoa negra, revelando o verdadeiro lugar. Vazio sem fim, repleto de formas que se contorciam no escuro,
coisas que não deveriam existir, mas que sempre estiveram lá, observando. E então ela se viu, diversas Noêmias, suspensas como marionetes, algumas ainda frescas, com olhos arregalados, outras, pouco mais que esqueletos, envoltos em retalhos de pele. Todas choravam, todas repetiam, em uníssono: Você é a próxima. O ser estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram sua testa, Noêmia lembrou das outras noites. Lembrou que isso já havia acontecido inúmeras vezes e sempre terminava igual. Seus gritos se perderam no vazio, enquanto a escuridão a engolia. E então, Noêmia acordou, ofegante, suada, tremendo no escuro. O quarto estava normal. O relógio tic-tacava, a porta trancada. Ela soltou um riso nervoso, quase histérico. Apenas um pesadelo. Até virar a cabeça e ver, no reflexo do espelho, o vulto atrás dela, sorrindo. Esperamos que você tenha gostado de nossa história. E caso curta este tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda e incentiva a continuar produzindo contos de qualidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima.